Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Assim como todas as cidades pequenas espalhadas pelo país, São Leonardo também tinha os seus segredos sujos. E um deles era de um antigo orfanato que funcionou na cidade. Nem os mais antigos ousavam mencionar o orfanato da Colina Verde. Construído no início do século XX, o orfanato era uma imponente estrutura de pedra e, com o passar dos anos, ganhou uma reputação sinistra. Crianças desapareciam misteriosamente e os que eram adotados raramente falavam sobre o seu tempo ali. Até que uma jovem jornalista e aspirante a escritora chamada Débora decidiu investigar os mistérios do orfanato. Munida de sua câmera e caderno de anotações, ela se preparou para passar uma noite no prédio abandonado, determinada a descobrir a verdade. As histórias de fantasmas e crianças desaparecidas a intrigavam desde a infância. E agora, na fase adulta, ela estava pronta para enfrentar os seus medos. Ela estava decidida a colocar um ponto final em toda aquela história. Desmistificar e contar tudo em um livro em que ela tinha grandes pretensões de se tornar uma best-seller. Ao cair da noite, Débora entrou pelo portão enferrujado do orfanato. A fachada imponente do edifício parecia observá-la com olhos vazios. A placa que anunciava o orfanato da colina estava toda coberta de musgo e caída de lado, a demonstração do declínio. Ao atravessar o jardim coberto de ervas daninhas, ela sentiu um frio inexplicável, apesar do calor do verão. Decidida, ela empurrou a porta principal, que se abriu com um rangido perturbador. Que coisa sinistra! Era um sinal de alerta piscando fundo no seu cérebro. O interior estava em ruínas. As paredes descascadas e o cheiro de mofo eram sufocantes. Débora ligou sua lanterna e começou a explorar. Andando pelos corredores, ela notou marcas estranhas nas paredes, como se pequenas mãos tivessem arranhado desesperadamente a pintura. Ao chegar ao antigo refeitório, Débora ouviu um som baixo e indistinto, como risos de crianças. Seu coração acelerou, mas ela seguiu em frente, chamando por alguém. Mas a única resposta era o eco de sua própria voz. Ela decidiu então subir ao segundo andar, onde diziam que os eventos mais perturbadores ocorreram. No andar de cima, Débora encontrou um dormitório com beliches enferrujadas. As camas estavam desarrumadas, como se as crianças tivessem saído às pressas. No chão, ela viu um ursinho de pelúcia com o olho faltando, dando ao objeto uma aparência sinistra. Ela pegou o brinquedo e sentiu um arrepio quando ouviu um sussurro: "Ajude-nos!" Assustada, Débora virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Ela sentiu uma presença e, ao olhar para um espelho rachado na parede, viu reflexos de crianças atrás de si, suas faces pálidas e olhos cheios de tristeza. Quando ela se virou, não havia nada lá. O espelho, porém, continuava mostrando as crianças, que agora pareciam estar tentando comunicar algo. Ela tirou fotos do espelho, mas a câmera falhou. As imagens aparecendo distorcidas e sombrias. Foi então que uma das crianças no reflexo
Apontou para uma porta no fim do corredor. Débora hesitou, mas sentiu que precisava seguir as indicações. A porta rangeu alto quando ela abriu, revelando uma escadaria que descia para um porão. Ao descer, o ar ficou mais frio e pesado. No porão, Débora encontrou uma série de pequenas celas, cada uma com brinquedos antigos e cobertores empoeirados. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, em inscrições, em uma língua desconhecida. No centro do porão, havia um círculo desenhado no chão, com velas derretidas ao redor. No meio do círculo, um diário empoeirado. Débora o pegou e começou a ler. As páginas estavam cheias de relatos de uma governanta que descrevia rituais obscuros realizados pelo diretor do orfanato, um homem chamado Dr. Molina. Ele acreditava que sacrificar as almas das crianças lhe daria poder e uma vida eterna. Virando as páginas e lendo tudo aquilo fascinada e horrorizada, Débora queria vomitar e sair correndo daquele lugar, mas isso não foi possível. Ela ouviu um barulho de passos se aproximando. Débora tentou ficar quieta e imóvel, mas de repente, os passos estavam atrás de si. Ela então virou-se e viu as crianças do reflexo, agora em carne e osso, suas aparências espectrais mais nítidas e tristes. Uma menina, a mesma que havia apontado a porta, sussurrou para ela: "Você precisa destruir o círculo. Essa é a nossa única chance." Com as mãos trêmulas, Débora apagou as velas e esfregou os símbolos no chão, quebrando o círculo. Uma onda de energia percorreu o porão e as crianças começaram a desaparecer, sussurrando agradecimentos enquanto sumiam. Quando Débora voltou ao andar de cima, o orfanato parecia menos sombrio, como se uma presença maligna tivesse sido expulsa. Ela saiu pela porta da frente, sentindo-se aliviada e exausta. No dia seguinte, Débora começou a escrever a história e a publicou alguns meses mais tarde, revelando os horrores do orfanato da Colina Verde. As autoridades investigaram e, eventualmente, decidiram demolir o prédio. Onde antes havia escuridão e sofrimento, agora o novo parque infantil foi construído, trazendo alegria e riso para as crianças da cidade. Mas a família do médico Molina não ficou satisfeita com a história, dizendo que a escritora estava querendo manchar a grande reputação e a vida ilibada que o ilustre médico havia tido. Ele, a sua memória, era muito respeitado naquela região. Um processo havia sido aberto, mas as autoridades não deram prosseguimento. E à noite, no parque, que era muito bem iluminado, dizem que se você ouvir com atenção, pode escutar risos suaves e alegres, como se as almas das crianças finalmente tivessem encontrado a paz. Me lembro do dia em que meu coração se aqueceu completamente. É quando fazemos caridade e ajudamos o próximo que esse sentimento fica ainda mais aflorado. Eu caminhava pelas ruas de pedra da nossa pequena cidade, situada na colina. Naquela noite fazia muito frio, e eu havia saído do orfanato para entregar alguns grãos a uma comunidade vizinha. Voltando, eu escutei o choro de uma criança. Fiquei intrigado e resolvi prestar melhor atenção. Sim, realmente era o choro de uma criança. Procurando melhor, eu a encontrei abandonada no canto,
Estava enrolada em um pano fino e tremia muito. Logo a peguei e coloquei contra o peito para aquecer do frio. Pensei, por que não levou e deixou no orfanato? Ele fica logo aqui perto. Quando cheguei no orfanato, aquela criança logo tomou as nossas atenções. Todas as irmãs morreram de amor por ela. Eram só mimos. No nosso orfanato, naquela época, a menor criança já havia completado 5 anos. O bebê, no primeiro dia, ele chorava bastante. Era um menino. Decidimos batizá-lo de Arthur. A nossa madre superiora estava viajando. E alguns dias mais tarde, quando ela retornou e ficou sabendo da novidade, ela quis ver a criança. Assim que ela bateu os olhos, com um semblante muito assustado, ela nos disse: livrem-se dessa criança. O mal está dentro dela. No primeiro momento não entendemos e criticamos ela. Não era do nosso feitio criticar qualquer coisa da madre. Ela era uma mulher bem idosa, sabia de muitas coisas, havia tido uma experiência de vida incrível. Eu era apenas uma freira com 2 anos de profissão. Ainda tinha muito que aprender. Mas na discussão que se seguiu, eu criei coragem e rebati ela, dizendo que a criança era inocente, que o que importava era a educação que daríamos para ele, e que o menino cresceria forte e saudável. Essas coisas. No meio da discussão, algo aconteceu. A madre superiora começou a passar mal. Em meio aos risos da criança, que estava ficando cada vez mais alto, assustador, ela colocou a mão no peito e caiu no chão morta. Infarto fulminante. Na hora, obviamente, não falamos que foi a criança, que ela tinha tido alguma influência naquilo. Era apenas um bebê. Como ele poderia fazer alguém infartar? Além do mais, a madre tomava remédios para o coração e já estava em idade avançada. Aquilo poderia acontecer a qualquer momento. O bebê começou a crescer. Ao longo dos primeiros anos, não lembro de nenhum incidente grave. Só que ele não gostava de ficar com outras crianças da mesma idade. Depois que eu achei o Arthur, não demorou muito para que o orfanato começasse a receber novos bebês. Ainda mais com a notícia da morte da madre superiora. E que agora nós tínhamos um novo bebê. Acredito que a madre vetasse novas crianças. Vai saber. Mas parece que a paz com Arthur mudou quando ele completou 8 anos de idade. Ele sempre, desde pequeno, mostrava uma grande agressividade e não gostava nem um pouco de afeto. Sempre rejeitava carinho e fazia cara feia quando uma freira tentava o abraçar. Mas quando ele ficou mais forte, a gente percebeu que precisava educar ele melhor. Ele batia nas outras crianças, mordia. Começou a maltratar os gatos e cachorros que apareciam aqui perto no orfanato. Existiam até relatos que ele havia matado um cachorro a pedradas. Mas isso não pudemos confirmar que havia sido ele. Roubava comida das despensas. Mas a tudo isso, a gente atribuía a idade. Criança rebelde. Logo, ele vai melhorar. Esse talvez tenha sido o nosso maior erro. Achar que ele ia melhorar quando, na verdade, as coisas só pioravam. As outras crianças no orfanato ficavam sempre distantes de Arthur. Não queriam a sua presença e ficavam incomodadas. Mas tinha um outro menino que se achava muito forte e que também arranjava encrenca. Certo dia, ele implicou com o cabelo do Arthur. Dizia que era muito feio e que ele devia cortá-lo.
A criança ficou louca. Só ficamos sabendo que ele pegou uma tesoura, sabe-se lá onde, e cortou o cabelo inteiro do menino. Escutamos o seu grito desesperado. Quando corremos para o socorrer, Arthur estava a ponto de enfiar a tesoura na barriga dele. Seguramos a sua mão na hora. Deus, naquele momento, teve misericórdia. Aquele momento parecia ter sido a grande virada de chave. Arthur perdeu completamente a confiança em nós. Sempre que nos via, ele virava o rosto, cuspia no chão. Ele derrubava os crucifixos do orfanato no chão, falava que Deus não existia e blasfemava o seu nome em vão. Percebi que a sua rebeldia, aos poucos, tornou o orfanato um lugar com uma atmosfera ruim, pesada. Nenhuma freira queria trabalhar mais ali. Na primeira oportunidade que tivessem, elas iam embora. A nossa madre estava alheia a qualquer assunto. Parece que ela sentia a presença do mal e não queria se envolver. Ela estava sempre longe das encrencas e das polêmicas. Quando Arthur completou 15 anos, a gente sabia que as nossas obrigações estariam chegando ao fim. Quando ele completasse 18, poderíamos nos livrar dele. Embora eu não quisesse isso, eu sempre acreditava que ele pudesse melhorar. Fizemos um bolo em comemoração ao seu aniversário. Ele odiou como sempre, mas fez questão de comer conosco. Nenhuma das outras crianças quis participar. Eu senti naquele momento, olhando os olhos de Arthur, que ele ficou ressentido e com muito ódio. Eu vi naquele momento uma chama de loucura, de maldade, algo que eu nunca havia percebido antes. Talvez tivesse me deixado levar pelas emoções. Achei que tudo acabaria em breve, sem muitos problemas. Mas aí aconteceu. Um dia, uma freira encontrou aquele mesmo menino, agora adolescente, do cabelo que o Arthur raspou. Ele estava morto em sua cama, todo roxo, como se alguém tivesse roubado todo o seu ar. Muito parecido com a morte da Madre Superiora, anos atrás. Assim que estávamos retirando o corpo dele, eu vi com cantos dos olhos o Arthur ali perto, na porta do seu quarto, escondendo um sorriso no canto da boca. Eu sabia que ele estava envolvido, mas não se pode fazer acusações sem provas. Poucos dias depois, outro adolescente apareceu morto, em circunstâncias parecidas. Depois outro, e depois mais outro, assim por diante. Sabendo que não tinha outro remédio, fui para enfrentar o Arthur. O mal estava ali presente, e o mal não permite nenhum vacilo. Com a ajuda de outras freiras, com água benta e a presença do padre da cidade, enfrentamos o diabo que estava dentro da pobre criança. A batalha espiritual foi demorada e árdua. Chegamos ao fim do processo completamente exaustos. Arthur, infelizmente, não aguentou e morreu no final do exorcismo. Mas pelo menos, uma vez na vida, eu consegui ver um sorriso genuíno no seu rosto morto. Décadas mais tarde, e eu ainda estou me perguntando: será que a mulher, a mãe da criança, a abandonou já sabendo do seu destino e a quem ele pertencia? Ou tudo não havia passado de uma mera coincidência?